Olá, gente, tudo bem? Então, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando agora sobre os seres humanos que povoaram a América há muito tempo atrás, ou seja, vamos falar dos primeiros povoadores antes da chegada dos portugueses, certo? Então, vamos ver as características desses povos, como eles chegaram aqui, tá bom? Como foi o trajeto, a forma de sobrevivência e o período que esses povos permaneceram por aqui, no continente americano. Então, para saber como tudo isso aconteceu, vamos analisar agora as teorias, depois das pesquisas, dos achados arqueológicos, das hipóteses que foram levantadas para entender o trajeto seguido por esses povos até chegar aqui ao continente americano, nós vamos analisar. Então, nós temos uma delas aqui, que possivelmente esses povos tenham passado por um canal marítimo raso, de em torno de 85 quilômetros de largura, que separa a parte da América, conhecida como Alasca americano, da Sibéria asiática, hoje conhecida, região onde se localiza a atual Rússia. Então, entre 80 e 12 mil anos atrás, houve a diminuição do nível do mar, exatamente porque essa passagem estaria gelada, época da última glaciação. Então, como é um canal, possivelmente os cientistas acreditam que as levas de seres humanos, os agrupamentos humanos, tenham passado por esse canal justamente por, na época, ele estar gelado, congelado. O nível do mar baixou e essa passagem foi fechada entre um continente e outro, ou seja, entre a Ásia e a América, por estar gelado. Então, essa passagem, esse estreito se chama Estreito de Bering, certo? Então, uma das teorias é essa. Talvez os seres humanos possivelmente tenham passado pelo Estreito de Bering, da Ásia, vindo das várias direções, né, da Ásia até a América. Então, aí no mapa vocês podem observar esses caminhos que os seres humanos fizeram advindos. Vocês podem começar lá no cantinho esquerdo da tela, né? Da África, onde se tem a origem humana. Vocês podem ver que as setinhas vermelhas vão seguindo aí para a Europa. Então, esses seres humanos migraram também para a Ásia. E vocês estão vendo aí a antiga Sibéria, né? É uma região onde hoje é localizada a Rússia. Então, possivelmente, esses seres humanos tenham, em virtude do congelamento desse estreito entre o continente asiático e o continente americano, em virtude da última glaciação, essa passagem se encontrar gelada, congelada. Então, possivelmente, eles tenham passado por aí e chegado até, primeiramente, de acordo com essa teoria, vocês observam que eles talvez tenham chegado primeiramente à América do Norte. Só que estudos recentes revelam, não tão recentes, né, da década de 1970 para cá, revelam de que os achados arqueológicos e ossadas humanas são bem mais antigas da América do Sul. Os achados arqueológicos humanos que se encontraram mais antigos foi na América do Sul. Então, por isso essa outra teoria aí, de que eles tenham navegado pelo Oceano Pacífico, né, advindos da Ásia, da Oceania,
e tenham chegado primeiro na América do Sul, porque se os achados arqueológicos humanos da América do Sul datam mais antigos do que os achados da América do Norte, então a outra teoria possível seria essa, certo? Então vocês estão vendo aí duas hipóteses da chegada do ser humano advinda aí do continente asiático. Enfim, e uma terceira hipótese, que ela é conhecida como a hipótese da dupla origem, é porque alguns estudiosos acreditam que o ser humano não tenha vindo apenas de uma única direção, por uma única passagem, sim, que eles tenham feito esse processo migratório advindo dessas duas passagens, dessas duas direções. Então, os seres humanos eles migraram da Ásia para a Europa pelo Estreito de Bering há cerca de 14 mil anos atrás, passando então pouco a pouco a migrar para o sul do continente americano. É a primeira hipótese que eu falei, é a que se acredita que tenha acontecido, né? Também tem a outra passagem, vocês viram no mapa, observaram, e alguns estudiosos acreditam que possa ter sido das duas direções. Então, aí vocês estão vendo aí uma grande pesquisadora na área da arqueologia, a Nied Guidon, né? Estão visualizando uma imagem dela ainda mais jovem, né? Hoje ela se encontra já bem debilitada, já bem idosa, mas que é uma pesquisadora que estudou medicina, mas na verdade formou-se em ciências naturais. Ela teve um estudo bastante aprofundado na França e depois da sua formação ela desenvolveu um importante estudo na Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, aqui no nosso estado do Piauí. Então vocês estão vendo ela aí em pleno trabalho, né, no espaço de pesquisa dela e de estudo, exatamente no interior das cavernas da Serra da Capivara, local onde ela encontrou uma infinidade de materiais fósseis, líticos, pinturas rupestres, enfim, que trouxeram ao entendimento de que muitos agrupamentos humanos teriam vivido há em torno de 40 a 50 mil anos atrás nessa região onde hoje é a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato. Então, ainda hoje, a Nied Guidon, ela começou seus estudos na década de 70, 1970, por aí, e de lá para cá ela vem travando lutas difíceis até por questões financeiras para manter esse espaço preservado, manter esse laboratório a céu aberto, vamos dizer assim, preservado, conservado, a flora, a fauna e todo o achado arqueológico que explica e que comprova a vivência humana naquela região há muitos, muitos e muitos anos atrás. Então, uma foto mais recente dela, já bem idosa, bem debilitada, mas na Serra da Capivara, vocês estão vendo aí no fundo uma pintura rupestre, um dos pontos dos quais se permite saber como essas populações viveram nessa região, possivelmente de onde vieram, a forma de sobrevivência. Eles eram principalmente coletores e caçadores. A Nied conseguiu levantar todas essas informações a partir dos seus estudos, analisando essas pinturas rupestres, que traz muitas informações da flora, da fauna, principalmente da fauna, principalmente da fauna
existente na época, traz a representação de muitos animais, de caçadores, enfim, em diversas cenas. E a análise dessas pinturas acabaram revelando muito sobre os homens que viveram aí nessa região. Então, como essas sociedades, esses agrupamentos, vamos dizer assim, esses bandos humanos viviam no interior de cavernas, não é isso? E para sobreviver, eles eram essencialmente caçadores e coletores, certo? Usavam lanças e flechas com pontas de pedra, realizavam rituais funerais próprios e criaram línguas e técnicas diferentes ao longo do tempo. Então, esses agrupamentos humanos, eles se espalharam ao longo de todo o território brasileiro e viveram de formas distintas e, em alguns aspectos, de forma similar, ao longo do território brasileiro, em épocas diferentes também. E aí nós temos até aqui, nós podemos mencionar alguns achados que foram encontrados aqui em pedreiras, em grutas, na Serra da Baraúna, aqui em Pionono. Nós temos pinturas rupestres na Serra da Baraúna, e numa região conhecida como Castelo, e de lá também nós encontramos em algumas grutas, em algumas pedreiras, nós chegamos a visitar, na localidade Rancho do Nenéia, que já fica mais adentrando no município de Alagoinha, do Piauí, também algumas pinturas que revelam a presença humana, possivelmente também desse período, há muitos anos atrás. Então, para que isso seja entendido, pesquisadores, arqueólogos, estudiosos da área tinham que fazer o mapeamento da área e aprofundar os estudos sobre a datação dessas pinturas rupestres. Então, elas existem, mas ainda não foram registradas, não foram catalogadas, ainda não foi feito um estudo aprofundado para que se tenha um entendimento da possível datação dessas pinturas rupestres. Agora, um grupo da UENSP de estudantes, juntamente com o professor Belarmino e a arqueóloga Luísa Bitu e também Agnello, eles chegaram a fazer uma visitação lá no castelo e no Rancho do Nené para aprofundar um pouco mais, junto com os estudantes da UENSP, as informações acerca dessas pinturas rupestres. Então, vocês têm aí a representação de como viviam esses povos, por serem caçadores e coletores, viviam praticamente da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes, enfim, tudo que a natureza poderia lhe oferecer, que estivesse em seu entorno. Então, vocês têm aí um importante estudo do naturalista dinamarquês, que pesquisou as cavernas próximas à região de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Então, encontrou fósseis de animais da megafauna, como tigres dente de sabre, preguiças gigantes, além de ossos pertencentes a cerca de 70 homens e mulheres pré-históricos. Então, em 1853, Peter Lund, esse dinamarquês, desenvolveu esse estudo. Então, não só aqui na região da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, foram encontrados achados arqueológicos, mas também em Minas Gerais, em Lagoa Santa. Então, de lá para cá, se foi identificado em vários outros
pontos ao longo do litoral também brasileiro, do sul e sudeste, enfim. Aí vocês têm um dos mais importantes achados da arqueologia, que seria as análises, né, comprovam que Luzia viveu há cerca de 11.680 anos atrás. Nomearam esse achado arqueológico, né, em virtude do colaborador dessa pesquisa, e tá aí, foi reconstituído com recursos de computação, mas como seria possivelmente a fisionomia desse ser humano, né? Dessa mulher, de acordo com as características do crânio que foi encontrado. Então, Luzia é o achado arqueológico mais antigo, né? O achado humano. É o fóssil humano mais antigo da América. Então, tá aí uma das grandes relíquias da arqueologia. Então, sambaquis é uma palavra de origem tupi, que quer dizer amontoado de conchas, montanha de conchas, monte de conchas. Exatamente porque esses povos viviam, alimentavam-se dos moluscos e essas conchinhas eram descartadas. Então, os pesquisadores identificaram ao longo do litoral brasileiro, na região sul e sudeste, amontoados de até 40 metros de altura. E esses sambaquis, eles faziam suas habitações também nos sambaquis, e, de acordo com os estudos, identificou-se a prática de se enterrar mortos também nesses locais. Então, eram povos que viveram ao longo do litoral brasileiro, mais precisamente na região sul e sudeste, principalmente dessa prática. Eram caçadores, coletores, mas que eles viviam especificamente da pesca e alimentavam-se dos moluscos, certo? Então, nós vamos ver também aí um pouco dos povos marajoara, da cultura marajoara, né? Esta civilização que floresceu há cerca de 400 anos depois de Cristo, na ilha de Marajó, no Brasil, né? A região onde pega ali a foz do rio Amazonas, mais precisamente no estado, onde hoje é o estado do Pará. Então, os índios marajoaras levantavam suas casas sobre morros artificiais construídos para proteger as casas das inundações. Então, eles faziam suas habitações em locais elevados exatamente para livrar-se das cheias. Então, escavando esses morros, os arqueólogos encontraram vasos, vasilhas, urnas funerárias, tigelas e outras peças de cerâmica, feitas com argila cozida da região marginal. Os objetos que mais chamaram a atenção foram encontrados em sepulturas, ou seja, eles faziam urnas funerárias de cerâmica e organizavam o corpo de seus mortos nessas urnas funerárias, né? Aí já nos permite entender os rituais funerários daquele período. Então, os povos que hoje são conhecidos como povos marajoara viveram na ilha de Marajó, né? Onde hoje é o atual estado do Pará.
E a cerâmica marajoara é muito rica em detalhes. Eles trabalhavam, eram povos ceramistas, né? Logicamente que para sobreviver, eles também usavam do que a natureza lhes oferecia, mas que tinha essa característica diferenciada. Eles eram ceramistas e realizavam inúmeros trabalhos, inúmeras produções também para auxiliar na vida, no dia a dia, desde vasilhas, vasos, tigelas e urnas funerárias, né, nessa prática ceramista. Então, a alimentação farta permitia que algumas pessoas se dedicassem a tarefas especializadas, como o culto religioso e a produção de cerâmica. A cerâmica marajoara é variada, apresentando padrões de decoração complicados. Então, vocês estão vendo bem aqui uma peça de cerâmica, inclusive é uma urna funerária, datada aproximadamente 400 a 1000 anos depois de Cristo, certo? Então, vocês podem observar aí na riqueza dos detalhes no entorno dessa peça. Então, a cerâmica marajoara, muito bonita, e como eu coloquei para vocês, esses povos marajoaras receberam esse nome em virtude de terem vivido na ilha de Marajó. Destaca-se essa estilizada cerâmica, o maior legado desse povo, que desapareceu por volta de 1300, certo? Os vestígios desses povos deixaram de existir, vamos dizer assim, a sua presença nessa região no ano de 1300, e cuja origem alguns afirmam eles terem vindo dos Andes, certo? E os objetos de cerâmica foram descobertos em escavações arqueológicas e são as únicas relíquias do povo marajoara, que dominou essa região até o século XIV. Então, bem antes da chegada dos portugueses. Diz-se que a cerâmica marajoara é uma das mais antigas e que os exemplares são de 980 a.C. e os originais mais recentes datam do século XVIII. Então, esse era o nosso assunto de hoje, para falar um pouco mais sobre as teorias de chegada desses povos, de onde eles vieram, até chegar aqui à América do Sul. Vocês viram aí os caçadores-coletores, que de acordo com os achados da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, aqui no Piauí, explicou um pouco mais por meio das pinturas rupestres, os objetos de pedra, enfim, que foram encontrados naquela região. Também os achados arqueológicos de Lagoa Santa, em Minas Gerais, os povos dos sambaquis, do sul e sudeste, e a cultura marajoara, que eram os ancestrais dos índios. Então, nós vamos encerrar por aqui e realizem a leitura deste capítulo, certo? Que é a unidade, o capítulo 3 do livro, e vocês deverão realizar também a atividade, que o link estará disponível também, para que vocês possam, após a leitura, vocês realizarem a atividade e enviar, certo? Um abraço a todos e até a próxima aula.